Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais, você que tem seguido conosco essa série de mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o bom ministro de Cristo. E para isso eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no texto de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 24 e até o capítulo 2, versículo 2. Capítulo 1, versículo 24 diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministro que esteve, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Hoje, como eu disse logo no início, nós estaremos falando sobre o bom ministro de Cristo. E Colossenses capítulo 1, do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 2, nós vemos, Paulo explanando ali, Paulo mostrando às pessoas a questão do ministério cristão. E atualmente, meus queridos, nós temos vivido em um mundo onde alguns ministros cristãos verdadeiros e servos autênticos de Cristo têm perdido, sua credibilidade diante de uma sociedade cada vez mais secularizada e ceticista, ou seja, uma sociedade que não crê em mais nada. Isso tem refletido também dentro das nossas igrejas, quando nós olhamos e contemplamos pastores tratando igrejas como um cabide de emprego, igrejas tratando pastores como seus empregados, e a falta de respeito mútuo do pastor para com a igreja, da igreja para com o pastor, e tantas outras situações, e muitas delas culminando em igrejas morrendo sem obreiros e pastores deixando seu ministério para tornar-se, profissionais de outras áreas, atuando em outras áreas profissionais. Ministros de Deus sem ministério e obreiros perdendo sua vida e sua saúde. Meus queridos, quando nós olhamos para este texto, nós vemos uma realidade, e Paulo mostra para nós qual é a realidade do ministério. Por isso, o texto em questão nos mostra exatamente o oposto do que foi apresentado aqui nesta pequena introdução que nós fizemos sobre a realidade atual do ministério, trazendo-nos, novamente ao renovo e à esperança do verdadeiro ministério cristão. Assim, de acordo com o texto, nós vamos então apresentar três características do bom ministro de Cristo. E a primeira característica delas é que o bom ministro de Cristo, ele é feliz, independente das circunstâncias. Confira comigo o versículo de número 24 desse texto, onde ele diz: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Nesta passagem, nós encontramos a extraordinária expressão da humanidade de Paulo ao se expor para os irmãos em Cristo, ao expor, para seus irmãos em Cristo seus sentimentos mais profundos, demonstrando, o quanto ele sofria por aquela igreja, pelo evangelho, por aqueles irmãos. Russell Champlin, em seu comentário bíblico, ele diz que Paulo não exagerava seus sofrimentos por algo desastroso,
Paulo não enxergava seus sofrimentos como algo desastroso ou para abatimento, pois sabia quão bons resultados e benefícios havia adquirido procedentes destes sofrimentos. Por isso mesmo que ele se alegrava e sentia prazer nessas aflições, ao invés de queixar-se. Quer ver um exemplo disso? Tiago, capítulo 1, versículos 2 e versículo 5. Tiago 1, 2 e 5 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, aqui dos versículos 2 a 5, nós vemos, né, que o passar pelas provações produz em nós a perseverança, e a perseverança produz em nós a esperança, e a esperança ela não morre, e ela nos gera a sabedoria, que é o versículo de número 5. Então, no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, verso 21 e 22, nós encontramos o seguinte: Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Encontramos uma completa nota expositiva aqui, contendo os resultados e os benefícios dos sofrimentos, das tribulações e das perseguições no ministério cristão. O bom ministro de Cristo, meus irmãos, amigos, vocês que estão nos acompanhando, é um ser humano e não um super-herói. E, como tal, é sujeito às aflições, aos sofrimentos, às perseguições, às tribulações e, nos dias atuais, até mesmo ao estresse e à depressão. Mas deve sempre suportar com alegria. Este é o segredo: suportar com alegria, tendo sempre em mente os sofrimentos que o próprio Cristo sofreu e suportou na cruz por nós. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O bom ministro de Cristo, meus irmãos, ele precisa apresentar-se alegre, independente das circunstâncias, pois é Deus quem o fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18, nos confirma isso. Diz assim, ó: Considero que os vossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus seja louvado por isso. O apóstolo Paulo sabia muito bem dessas coisas. O segundo ponto que nós encontramos no texto é que o bom ministro de Cristo, ele é consagrado por Deus e constituído pela palavra. Os versos 25 e 26, 25 a 27 de Colossenses, nós encontramos isso. E nesse texto nós vemos o seguinte: Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, o bom ministro de Cristo, ele é consagrado ao Senhor, ele foi constituído pela palavra de Deus. Nesta passagem, Paulo identifica-se como ministro consagrado por Deus para a igreja. Apresenta, né, a sua missão de trazer à luz o mistério oculto de Deus e revela o propósito deste mistério para a igreja, que é proclamar Cristo a todos em toda a sua glória e plenitude. Olha o que diz o texto: Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Qual é a responsabilidade de Deus para conosco?
a grande comissão e de pregar o evangelho a toda criatura. Paulo deixa bem claro para nós aqui quem o constituiu ministro. Dela me tornei ministro. De quem? Da palavra. De acordo com o quê? Com a responsabilidade vinda da parte de quem? De Deus. Paulo deixa isso claro aqui para nós. Quem o constituiu ministro e quanta responsabilidade essa função carrega. Um certo personagem famoso da cultura pop tem uma frase célebre com a qual devemos identificar o tamanho da incumbência que Paulo descreve nesse texto e que também é dada a nós, ministros do Evangelho. Um personagem famoso diz o seguinte: a missão dele, o jeito dele trabalhar, tal, se resume e se baseia nessa seguinte frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você já deve saber de quem eu estou falando. Mas você percebe, você pode estar agora se perguntando, mas como assim? Por que isso? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver quando nós verificamos a grande comissão, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade. Nós recebemos o poder. Com grandes poderes, qual é o grande poder que nós recebemos? O Espírito Santo. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, quando ele descer sobre vocês. E aí, qual é a nossa missão quando a gente recebe esse poder? Ser testemunha, falar de Cristo a todas as pessoas, independente de onde esteja, qual o estado dela, qual a situação, se é parente ou não, se é amigo ou não, se conhece ou não. Essa é a nossa responsabilidade. Então, com grandes poderes, o poder é qual? Do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E qual é a responsabilidade que acompanha esse poder? Pregar o evangelho a toda criatura. Aos seus ministros, então, meus irmãos, Cristo deu poder. Poder para quê? Aí vem a grande responsabilidade: ser testemunhas em todo o mundo. João Calvino, em seu comentário bíblico sobre este texto, ele diz: o propósito de Paulo, como ministro da igreja, é de tornar a palavra de Deus eficaz, como de fato é, ao ser recebida com obediência. Olha o que diz o texto: apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Segundo nota da Bíblia NVI de Estudo, Nova Versão Internacional de Estudo, aparentemente significa que a palavra de Deus ela alcança plenitude ou o seu propósito determinado somente quando ela é proclamada. Enquanto ela ficar dentro de nós, enquanto ela ficar reservada a nós, ela não alcança a sua plenitude. A plenitude da palavra de Deus, ela será alcançada quando ela sair de dentro de nós, quando ela sair de nós para fora. De acordo com Champlin, desta maneira, Paulo a proclamava de modo a desincumbir-se de seu dever como mordomo, de acordo com o intuito divino de tornar Cristo bem conhecido entre os povos gentílicos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz o seguinte: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo recebeu a ordem de Deus de ser ministro, ou seja, servir a igreja a qual era. E qual era essa grande responsabilidade dele, então? A de apresentar-lhes o evangelho de forma completa e eficaz. Então, Paulo recebeu a ordem de Deus de ser ministro. Esse é o poder que ele recebeu. E este poder era servir a igreja. A sua responsabilidade, a de apresentar o evangelho de forma completa
e eficaz. O bom ministro de Cristo, ele precisa ser consagrado por Deus e constituído por sua palavra. O terceiro ponto que nós encontramos então neste texto é que o bom ministro de Cristo, ele é dedicado e esforçado. Versos 28 até o capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo começa o versículo 28, expondo qual é o verdadeiro papel do ministro instituído por Deus. Ele divide em 3 etapas distintas. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria. Proclamar, advertir e ensinar com sabedoria. Qual o propósito deste processo, então, que nós vivenciamos? Vamos dividir esses processos. Proclamar. O que seria proclamar? É anunciar, tornar conhecido, divulgado, ou seja, revelar a todos o mistério de Deus, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Advertir. Advertir seria admoestar, avisar, instruir, ou seja, alertar sobre os perigos externos e muitas vezes internos que circundam a igreja. A igreja daquela época sofria a influência da doutrina gnóstica acerca de Cristo. Está lá no verso 26. E, por último, ensinar com sabedoria. Não basta só ensinar a palavra, não basta só a gente falar da palavra, mas a gente deve ensinar a palavra com sabedoria, a fim de que o conteúdo se torne relevante e consistente. Isso garante que os convertidos compreendam o Evangelho e o que nele está implícito. E todo este esforço, como o próprio apóstolo declara, é com a finalidade de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o ensinar com sabedoria, ele exige de nós que nós, lá no final, apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Entendeu agora o tamanho da responsabilidade? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Nestes últimos versículos, então, nós encontramos por 2 vezes a palavra esforço e por outras 2 a palavra lutando, apresentadas aqui por Paulo. Isso demonstra o tamanho do trabalho despendido pelo apóstolo para com aquela igreja e o quanto ele se importava com aqueles irmãos, mesmo não conhecendo a todos pessoalmente. Paulo fala assim, para isso eu me esforço. Esta palavra esforço, meus irmãos, amigos, também é apresentada em outras versões como fadiga, é apresentada também como cansaço em algumas versões da Bíblia. É tirada do vocabulário dos esportes, principalmente corridas e musculação, e tem por significado o chegar à exaustão, ao limite do corpo. Assim, o apóstolo Paulo nos diz que ele trabalhou duro a ponto de apresentar-se fadigado, cansado, exausto, exaurido, para que o evangelho seja apresentado de forma assim completa, plena para aquela igreja. Esse esforço, meus irmãos, pressupunha assim fervente oração, ouvindo a Deus, planejando cuidadosamente, escrevendo cartas, dando direção e se dedicando ao máximo para que o evangelho não seja desvirtuado no meio daquele corpo, daquela igreja. Por isso, o bom ministro de Cristo, ele precisa ser um homem que trabalhe arduamente para que a igreja
como diz o texto, né? Seja fortalecida em seu coração, esteja unida em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Concluindo então esta reflexão, o bom ministro de Cristo, meus irmãos, ele precisa apresentar-se alegre, independente das circunstâncias, pois é Deus quem o fortalece. Mas este bom ministro de Cristo também precisa ser consagrado por Deus e constituído por sua palavra. E por último, este bom ministro de Cristo precisa ser um homem que trabalhe arduamente para que a igreja seja fortalecida em seu coração. Esteja sempre unida e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de chegar à plenitude de Cristo. William Hendrickson, eu quero encerrar com essa frase dele agora, ele diz o seguinte: o coração de toda atividade pastoral verdadeira é ser um instrumento nas mãos de Deus e trazer o coração daqueles que são confiados ao coração de Cristo. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida e que você se empenhe ao máximo para ser um bom ministro de Cristo. Que você se empenhe para que Cristo brilhe através de você e que o seu serviço cristão seja reconhecido por Cristo no final de tudo e que você proclame o mistério da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, para todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, refletir cada vez mais acerca desta palavra e se torne, diante de Deus, um bom ministro de Cristo.